em muitas discussões sobre censura, você deu exemplo, tipo, não ter tanta publicidade quanto poderia ter. Isso é uma forma de censura indireta, né? Muito. Que o próprio mercado faz sobre você. E isso parte de colegas, por exemplo, quando eu te falei que o Márcio Smelling disse para uma plateia que ele falou, não, eu sim faço humor responsável. Diferente dele, ele fez coisas erradas, tem que arcar com a consequência, ou seja, ser preso, porque fui condenado à prisão. Ele estava num evento do mercado falando isso. Era um evento do mercado, de conteúdo, e ele falou isso para uma plateia de pessoas. Quando, por exemplo, um anunciante fecha comigo, a militância vai lá no Facebook, na rede do anunciante e fala, não fecha com esse cara que ele é machista. Fascista. Ele é fascista. Uma vez eu fechei um patrocínio em Curitiba, peguei o avião, cheguei em São Paulo, o cara me ligou e fechou o patrocínio. Não, gente, cancelou. Não quer mais. Falei, por quê? Pô, ao que você fala do estupro da menina do Rio de Janeiro. Falei, quê? Peraí. O que aconteceu? Lembra aquele estupro grupal que teve no Rio de Janeiro, daquela menina? Sim. Teve um recente, Cabo Frio. Não, mas esse foi de mais antigo. Mais anos, 3, 4 anos atrás. Uma militância foi lá no meu Twitter, não achou nada, pegou um comentário que eu fazia do Big Brother uns 5, 6 anos atrás. Uma vez teve uma palhaçada no Big Brother que teve 2 caras, um homem bêbado, uma mulher bêbada, transaram. Aí eu falei, esse cara era feio, eu falei, esse cara é esperto, esperou a mulher ficar bêbada pra querer transar com ele. Pegaram aquilo, apagaram a data e começaram a projetar como se aquele fosse o meu comentário a respeito do estupro daquele dia da menina do Rio. Sim. Bem tipo da militância da esquerda. Eles fizeram isso. E aí vem a blogueira lá que recebe dinheiro público, o blogueiro que incubam essa mentira numa esgotosfera ali, na lacrosfera. Olha aí o Danilo, olha o que o Danilo tá falando lá do estupro da menina do Rio. Tá falando que os caras tão certos em estuprar ela porque ela tá dopada. Aí veio o jornalista do mainstream, que é do grupinho desse que fabricou a notícia, sobe pro mainstream. A hora que eu ver, tem jornalista na TV falando que eu tô fazendo apologia ao estupro da menina do Rio de Janeiro e eu perdi meu patrocínio. Então, é interessante porque no mundo corporativo, se você falar, digamos assim, com as pessoas que trabalham, a infantaria está lá tocando as empresas e tal, normalmente eles não têm uma grande simpatia por esse discurso meio do, digamos, humor responsável, que você citava há pouco. Mas a verdade é que o marketing tem enveredado por esse lado. Muito. Né? Muito. Você já tem alguma ideia do porquê que isso pode acontecer assim, do teu ponto de vista? Sim, porque eu acho que entre o artista e a empresa, todo artista é um outdoor para a empresa. Qual outdoor a empresa quer anunciar? Naquela que passa mais gente vendo. Ou seja, eu tenho muita audiência nas redes sociais, sou o comediante mais seguido da América Latina e meu programa vai muito bem. Eu sou um outdoor de sucesso, anuncia aqui, muita gente vai ver. Mas existe um pedágio, tem uma cancela para que minha imagem, para que o meu potencial chegue na empresa, que é a menininha ou menininho da agência. Então, é aí que eu queria chegar. Se esse cara é politicamente correto... Como muitas vezes, cada vez mais é. Cada vez mais é. Muitos saem assim da universidade, muitos chegam lá, não são e saem assim, isso é uma verdade. Aí o cara fecha a cancela para mim. Porque, na verdade, eles tentam passar assim, não, mas não dá porque o Danilo faz polêmica. Eu não faço polêmica, faço piada. Selecionam minhas piadas e fazem polêmica com elas. Estou fazendo piada, não polêmica. Porém, eu posso te provar que isso, você se envolver com o assunto polêmico não te tira publicidade. Porque se você pegar hoje e ver muitas publicidades das principais marcas, você vai ver artistas globais que são pró-aborto. Aborto é um tema polêmico. Sim, no Brasil com certeza. No Brasil é um tema polêmico. Não vamos entrar aqui em mérito se eu sou contra ou a favor, se você é contra ou a favor. Mas pessoas que são a favor do aborto, que fazem campanha a favor do aborto, estão fazendo publicidade a rodo. Então você pode... Tem um menino e a menina lá na agência. Então você pode se envolver com tema polêmico, desde que esteja do lado que a sua cancela da agência publicitária quer que você esteja. Isso eu entendo bem o que você está falando, porque eu dou aula há 23, 24 anos, inclusive em publicidade. E recentemente teve uma polêmica ao redor de uma marca que no Dia das Mães associou mãe a mãe de gato, mãe de cachorro. Não sei se você viu essa história. Não vi. Mãe de gato, mãe de cachorro, mãe de planta. E aí as mães meio ficaram bravas, porque afinal de contas, Dia das Mães,
é aquela mulher que carrega na barriga e sofre e cria, ou mesmo que não carrega na barriga e adota, mas adota o moleque dá muito mais trabalho do que gato e planta, né? Então assim, e elas ficaram meio bravas, porque lá a campanha fazia uma referência ao vínculo materno com plantas, ao vínculo materno com os animais. Qualquer coisa virou filho. Que está no nicho, isso é bem nichado, né? Mas a publicidade, ela tem, eu tenho a impressão que nos últimos tempos, ela tem se preocupado cada vez mais com passar uma pregação correta. Exatamente. Entendeu? E isso às vezes pode, a minha dúvida é se isso não pode ferir as próprias vendas. Tipo, se o cara não boicotasse você, lá esse case que você contou lá de Curitiba, talvez ele vendesse mais. Eu tenho certeza, é uma questão de matemática. O programa vai muito bem, minhas redes sociais tem muita gente, isso significa que as pessoas gostam de mim. Sim. E aí você faz o quê? A ideologia passa por frente da lógica. Mas às vezes é tão fingido isso. Você acha que quando teve aquela propaganda do compadre Washington? Eu lembro dessa propaganda. É uma propaganda, veja bem, aconteceu uma novidade. O compadre Washington falou ordinária, uma coisa que ele nunca falou antes. Sim. Ele simplesmente fez a carreira falando ordinária. Até que ele fez uma propaganda, ele ficou 20 anos falando ordinária. Nunca ninguém viu problema nisso. Mas um dia ele fez uma propaganda, falou ordinária. Um monte de militante começou a ligar falando que aquele termo era machista. Tiraram a propaganda do ar. Mas eu duvido que foram as pessoas que se incomodaram com aquilo. Porque as pessoas deixaram o compadre Washington milionário falando ordinária. Aí só que você tem uma militância pequenininha, organizadinha, pega lá 5, 10 pessoas, fica o dia todo ligando lá, reclamando da propaganda, e a pessoa acha que o mundo real tá puta com a propaganda. E o mundo real acha demais o compadre Washington falar. Não é uma espécie de estupidez corporativa aí, das empresas? Acreditar demais nesse menino, nessa menina marqueteiro aí? Sem dúvida. Há uma incompetência. Só que isso é grande, porque não é só no Brasil, nos Estados Unidos isso é talvez pior que aqui, de certa forma. Né? Eu acho que existe hoje uma certa, não sei se posso usar esse termo, eu não encontro outro, uma ditadura do politicamente correto, porque as pessoas que estão em posse dos megafones e dos distintivos, ou seja, a pessoa que é editora do jornal, a pessoa que cancela na agência de publicidade, e dos distintivos, os deputados, o pessoal que dá a canetada final, essas pessoas saem de casa, entram na faculdade e aprendem que você precisa militar pelo politicamente correto e coloca isso em prática quando sobe no posto de serviço que ela é contratado. Na agência? Na agência, no jornal, na TV, no teatro. Mas eu me pergunto, Danilo, até que ponto isso não está dando dinheiro de alguma forma? Porque ou é uma anomalia do capitalismo, uma anomalia que em algum momento a gente vai saber o que acontece, ou há aí em algum espaço isso está dando dinheiro. Porque eu lembro uma vez, alguns anos atrás, numa agência, eu tinha sido contratado para fazer uma consultoria sobre, se não me engano, era produtos de beleza, ou shampoo feminino, alguma coisa assim. Isso já tem um tempo e a agência estava com o setor dela de mídias sociais, isso deve ter, lá, 5, 6 anos, mídias sociais estava começando a bombar, digamos assim. E a gente estava lá, tinha um diretor de criação e tinha a equipe dele, que eram 2 meninas, e em algum momento surgiu a questão de que as mulheres usariam muito shampoo, porque a mulher brasileira já foi, não sei se é a mulher que mais usa shampoo no mundo, não sei o quê, e de que as mulheres poderiam usar o cabelo como um instrumento de sedução, erótico. E aí uma das meninas pula, não, mas isso é um absurdo, isso é machismo, quer dizer... Lavar o cabelo. Não, mas então... Coisa horrível, ela vai lavar o cabelo, eu não acredito. Então a pergunta é, em que medida essa menina que gritou, mas isso é machismo, que ela deve ter aprendido na escola, na universidade, essa fala dela representa o que de fato essas mulheres estão na cabeça quando tratam do cabelo e balançam o cabelo e usam o cabelo como instrumento de sedução, certo? Então aí eu tenho a impressão que há se a gente fizer uma analogia com a política, Danilo, há aí uma crise de representação como a política tem. Supostamente o político nos representa, mas a gente vive brigando achando que ele não representa. A impressão que eu tenho é que esse marketing, ele está se dissociando do grosso da população. Você tem uma casta aqui,
que grita. Isso é machismo. Quando a mulher real lá da rua, ela está em volta com como trabalhar, como seduzir, como casar, como sobreviver, como se apaixonar. E dentro desse universo todo, quando você grita, não, isso é machismo, você exclui ela também. Vive numa bolha. Mas só que, de alguma forma, isso ou é a anomalia, ou isso gera um dinheiro. Eu acho que, no caso da publicidade, eles têm a sorte que a pessoa que não é ideológica caga e anda por essas coisas. No fim do dia, eu vou falar, vou dar um perfume para minha mãe. A pessoa normal, a pessoa comum, não vai falar, mas eu não vou comprar na Boticário porque a Boticário tá lacrando. A pessoa fala, pai, você já Boticário, fala, vai ver aquela propaganda lá, que bosta, hein? Deixa eu comprar perfume pra minha mãe, dá um perfume pra minha mãe. Tó. Segundo, Coca-Cola não vai deixar de vender Coca-Cola porque está lacrando, porque as pessoas normais, que não são chatas, e essa, graças a Deus, é a maioria, não deixa de comprar Coca-Cola porque colocaram lá, sei lá o que, sabe? Um cara que acha que é unicórnio pelo direito dele ser um unicórnio. Então, assim, a pessoa não vai deixar de comprar. As pessoas são normais. Doente é quem fez a propaganda. Então, eu acho que a publicidade tem isso. Porém, quando isso é aplicado, não numa Coca-Cola, mas num produto que precisa ser vendido, fracassa. Eu te dou um exemplo. História em quadrinho. Se você fizer uma pesquisa, o universo Marvel, em determinado momento, começou a lacrar. Fizeram lá que o Capitão América é nazista. Descobriu-se que o Capitão América sempre foi nazista. Pô, caramba, velho. Faz 70 anos que ele é o Capitão América porque venceu o Hitler e agora ele é nazista. Começam a colocar o discurso esquerdista. Então começam a lacrar. O Capitão América agora é nazista. Agora quem manda é a Miss Marvel, ela é lésbica. A Capitã Marvel. Agora o Homem de Ferro é mulher e negra. O que acontece com as vendas? Cai. Quando cai, aí o Homem de Ferro volta a ser homem, o Capitão América volta a ser o Capitão América. Então você acha que há uma dissociação mesmo do que esses marqueteiros que... As pessoas estão completamente desassociadas do mundo real, eu posso falar dissociadas. Universo do humor. Universo do humor. Você tem lá o programa, por exemplo, do Márcio Smelling, o cara lacra, põe o programa na quinta, perde feio pro Carlos Alberto, que tem aquele programa que ele tá lendo o jornal na praça há 30 anos fazendo as piadas. Então, eu acho que as pessoas rejeitam, não querem. Porque eu acho que as pessoas rejeitam quando vê que você está doutrinando, que você quer passar mensagem. No caso da publicidade, estamos lidando com um produto que ninguém é doente também para deixar de tomar Coca-Cola, porque... Você sabe que uma vez eu parei num posto de gasolina perto de casa e o frentista olhou para mim e falou assim, o senhor daquele esboço lá do Jornal da Cultura, né? Sou e tal. Aí ele falou assim, olha, o senhor fala lá para seus amigos, o senhor lá, vocês ficam lá falando que ladrão é ladrão porque é pobre? Na minha família é todo mundo pobre, mas não tem nenhum ladrão não, tá? É bem isso que você está falando. Assim, vocês parem de ficar falando que ladrão é ladrão porque é pobre, porque nós não temos ladrão na família, ladrão é ladrão porque é safado. Exato. Então, eu tenho a impressão que isso que você está falando, assim, há uma certa literalidade, como se fala em filosofia, quer dizer, quando ele está falando ladrão é ladrão porque não presta, sem entrar no mérito que de fato pobreza pode complicar a vida, de fato complica, há o entendimento nessas pessoas de que, digamos assim, quando você vai se tornando um tanto elite pública, intelectual, você vai perdendo um pouco essa percepção. Você vive na bolha ali das suas ideias. Eu acho que isso piora quando você já nasce na elite. Sim, eu sei. O pessoal fala, o Danilo é rico agora, fica do lado liberal. Eu aprendi a ser isso com meu pai, em Santo André. Eu venho de um cortiço, na Rua Sevilha, uma viela entre a Lituânia e a Bolívia. Minha casa ficava num quintal com várias casas. E a minha formação política, quem me deu foi meu pai. Qual a formação política que meu pai me deu? É ele ficar sentado em frente à TV xingando o político no horário eleitoral. Isso é um bosta. Esse é um merda. Esse é o ladrão. Olha aí, eu lembro até hoje falando, vai ter aí o Vale Transporte. Meu pai, eu não quero essa bosta, eu não quero esmola. Eu tenho dinheiro, eu não quero essa esmola, eu quero que vocês não me para de cobrar imposto para eu poder comprar meu carro. Então, um liberal nato, então, assim, seu pai. Meu pai veio da Rua Sevilha, em Santo André. Meus vizinhos tudo puto. Meu pai passava o fim de semana em mecânico arrumando o carro, era o hobby dele, ele e o vizinho dele, Luciano. E a conversa era, puta que bosta, tem que pagar imposto, você viu que entraram em casa e roubaram, não tem segurança. Pô, tal pessoa tá no hospital, e que bosta, hein, eu pro hospital público. Além de pagar o hospital, eu tenho que pagar o convênio, porque o hospital que me obriga a pagar é um lixo. Então assim, eu já venho de quando essa ideia que o Estado só atrapalha, eu tenho porque eu sou pobre. A minha origem é pobre.
Agora, o meu amiguinho que nasce na bolha do Leblon, que tá lá, Sim. ele aprendeu que o pobre é tipo um bicho no zoológico. Eu só vou cuidar do pobre, eu sei o que o pobre gosta. O pobre gosta disso aí, ó, deixa eu cuidar. Eu sei o que é ser pobre porque eu nasci pobre. E eu não gosto do Estado porque eu sei como é ser pobre com esse Estado. Então, na verdade, o que você está falando é que uma percepção liberal de mundo, ela está fincada, antes de tudo, numa experiência concreta com a carência, a precariedade, e não a ideia de que você é liberal porque é filho de banqueiro. Às vezes o filho de banqueiro está mais à esquerda do que você. Eu né? acho que sim. É isso aí. Obrigado. Nada, valeu.